Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O intercessor Wellington Lucena novamente aqui, trazendo mais um vídeo de edificação para os irmãos aqui na plataforma, no canal do YouTube. Intercessor Wellington Lucena. E eu vim trazer aqui uma palavra abençoada para o crescimento espiritual dos irmãos. Para mim também, edificação para mim, porque eu creio que a partir do momento que eu venho trazer uma palavra para vocês, também a palavra ela vem para mim, porque quem me inspira é o Espírito Santo de Deus. Meus amados, a palavra de Deus hoje aqui, a palavra que o Senhor Jesus Cristo colocou em meu coração, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí o versículo 14, 15 e 16, o 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. A partir do momento quando aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida, como nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre, o Messias, o Cristo ungido, temos a particularidade de sermos diferentes, sermos comparados à luz do mundo e o sal da terra. Porque em outro tempo estávamos em trevas, estávamos em escuridão, estávamos sob o domínio do príncipe das potestades do ar. A Bíblia nos fala lá na primeira carta aos Coríntios, na primeira ou na segunda carta aos Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incautos, daqueles que estão no mundo, daquelas pessoas que não buscam conhecer o mundo espiritual, a verdadeira realidade espiritual. Então são pessoas que são cegas, são pessoas que estão no mundo e na mente delas, elas acham que o objetivo é a pessoa viver, elas nascem. Aí na cabeça delas, as pessoas estão aqui para viver, enriquecer, usufruir tudo na melhor forma de prazer possível, de satisfazer a vontade da carne, seja no sexo, na droga, na bebidice, na glutonaria, nas obras da carne em si. E nós que fomos resgatados por Cristo, nós sabemos então o que de fato o que acontece. Que o mundo está condenado, que o Senhor Jesus morreu na cruz, vai salvar não todos, mas alguns, porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então são poucas pessoas que valorizam o chamado de Deus, que valorizam a obra de Cristo na cruz. O que eu quero dizer para os irmãos quando eu trago esta palavra? Eu quero dizer, meus amados, que a partir do momento quando o Senhor Jesus ele nos encontra, ele entra em nossa vida e nós o aceitamos pela misericórdia como o único suficiente Salvador da nossa vida, o Espírito Santo ele faz a obra em nós, pois é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus, temos um verdadeiro encontro com ele, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então eu creio pela fé que o Espírito Santo de Deus está em mim, ele habita em mim. E a própria palavra nos diz que o que há em nós, que é o Espírito Santo, é maior do que o que está no mundo. Portanto, a partir dessa prerrogativa, eu creio que se o Espírito Santo está em mim, nenhum mal
pode me atingir, no sentido de que Deus pode permitir a tentação, mas Ele não permite que o maligno venha tirar a minha vida, a não ser que eu venha dar brechas no mundo espiritual através do pecado, principalmente quando eu tenho conhecimento. A Bíblia também fala que a partir do momento que vamos nos achegando a Deus e Ele vai nos concedendo as bênçãos, maior será a cobrança da parte dEle de tudo aquilo que Ele nos ofertou. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é bondoso, misericordioso, justo e fiel para capacitar cada um dos teus filhos para fazer a obra, se assim for da vontade dEle, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe de antemão o que passa dentro de nós, em o nosso íntimo. Então, às vezes, nós queremos fazer a obra e nós pedimos capacitação do Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha nos conceder os dons, para que Ele venha nos conceder ministérios, mas Deus sabe qual é o verdadeiro propósito pela qual nós estamos pedindo essa capacitação. Pode ser que Ele nos conceda ou não, porque dependendo de como o homem ou a mulher de Deus vai receber essas capacitações, se for encher o ego, o orgulho dessa pessoa e ela começar a se exaltar, então Deus já de antemão não entrega. Inclusive Ele faz isso até para o próprio bem, o nosso próprio bem. Meus irmãos, se eu creio que o Espírito Santo habita em mim, estou pegando eu como referência, se eu creio que o Espírito Santo habita em mim, eu sendo um servo do Senhor Jesus Cristo, porque o diabo, ele tem escravos e o Senhor Jesus Cristo tem servo. Há uma diferença entre servidão e escravidão. Então, as pessoas que estão sob o domínio das trevas, elas estão escravizadas por Satanás. E nós que estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, nós somos servos. Então, há uma diferença entre a palavra servo e escravo. A etimologia, eu convido os irmãos para irem depois na internet ou procurarem no dicionário, mas vocês vão ver que há uma diferença sim, que na escravidão a pessoa não tem escolha. Ela está sobre um jugo, que ela não tem liberdade de escolha. Quando a pessoa é escrava, ela está dominada. Agora o servo não, o servo ele obedece. Ele obedece sem forçação de barra, vamos dizer assim. O servo faz porque ama. Se ele não quiser servir, ele pode deixar de servir, não é algo que é imputado. Agora a escravidão não. Então nós somos servos. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu o quê? O Espírito Santo que habita em nós. Se o Espírito Santo habita em mim, habita em você que crê em Jesus, e ele é maior do que o que está no mundo, e quem está no mundo é Satanás governando, então o Espírito Santo é maior que Satanás. Por que eu teria medo de Satanás se o Espírito Santo está sobre a minha vida? Isso é uma indagação que eu deixo. Tem muitos crentes, muitos cristãos que têm medo. Ultimamente eu tenho escutado muito essa palavra, não sobre mim, mas com algumas pessoas que eu tenho conversado, pessoas que servem a Deus e têm medo. Aí eu digo, será que o medo não prejudica o crescimento espiritual? Será que o medo não vai inibir a operação do Espírito Santo para que você faça a obra de Deus? Você já pensou nisso? Eu digo a vocês, exclua essa palavra da vida suas, principalmente nessa questão espiritual. Tirem o medo da vida suas, porque o medo é combustível para Satanás. Eu tenho falado isso com algumas pessoas, nós que somos cristãos, nós que estamos buscando a Deus, utilizando a oração, jejuando, buscando intimidade com o Pai,
Tirem o medo da vida suas, porque o medo é combustível para Satanás. Se você serve a Deus, você tem fé, porque quem serve a Deus anda pela fé. E a fé está lá no livro de Hebreus, né? No capítulo 11, se eu não me engano, versículo 1. Hebreus 11:1, explicando o que é a fé. Então, meus amados, é uma advertência que eu estou falando aqui. Tirem o medo da vida suas e comecem a crer no Espírito Santo que está em você. Aprenda a escutar a voz de Deus. Eliminem a voz do diabo. Eu já ia falar outra palavra aqui. Eliminem a voz do diabo dos seus ouvidos e comecem a crer em Deus, no Espírito Santo. Aprenda a escutar a voz do Espírito Santo, porque tem muita gente que não sabe discernir, não sabe escutar e identificar a voz do Espírito Santo. A voz de Satanás na mente da pessoa, ela vai indicar destruição, apatia, desespero, sentimentos de fobia, sentimentos de angústia e de derrota. Já Deus, quando fala em nosso coração, Ele vai nos trazer bons pensamentos, revelações de aprendizado, principalmente espiritual, de crescimento, intuição de livramento. Então tem pessoas que não sabem escutar a voz do Espírito Santo e discernir. A natureza de Satanás, ela é maléfica. E Deus não joga pensamentos maléficos na mente do cristão. Se você está sendo bombardeado com pensamentos de destruição, de medo, de malignidade, pode saber que é o diabo que está jogando isso na sua mente. Agora, se você recebe pensamentos de livramento, de conselho, pensamentos benéficos, é porque é Deus que está falando com você. Pensamentos principalmente de livramento. Às vezes você está passando por alguma situação e você crê em Jesus. Em algum momento você vai escutar aquela voz na sua mente, te indicando uma direção para que você venha tomar, sabendo você que essa direção ela vai te livrar ou ela vai te dar um suporte para resolver algum problema. Isso é Deus falando com você. Então eu convido vocês a escutar a voz do Espírito Santo, a pedir a Ele para que venha ter uma intimidade maior. Em muitas orações que eu já fiz a Deus, e até hoje eu faço, porque nós temos que ser persistentes e insistentes, eu falo, Espírito Santo de Deus, estou falando isso quando eu estou orando, viu? Espírito Santo de Deus, me ensina a identificar a Tua voz, acostuma-me a Tua voz, lava os meus ouvidos espirituais para que eu venha identificar a Tua voz. Eu peço aos irmãos que têm dificuldade em escutar a voz de Deus que façam o mesmo, para que vocês comecem a ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque às vezes nós não sabemos pedir a Deus como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Depois vocês leiam lá, eu não lembro se é 1 ou 2 Coríntios que fala, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, aleluia. Então, meus amados, não tenham medo, porque o Espírito Santo habita dentro de vocês. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, que procurem o batismo, orem a Deus, sejam persistentes. Por quê? Porque vocês serão melhores capacitados, vocês estarão mais sintonizados com o alto, mais sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo.
mais sensíveis ao mundo espiritual, e o Senhor concede. Aquele que busca, acha. Aquele que procura, o Senhor abre a porta e concede a bênção. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para que vocês venham ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. É a palavra do intercessor Wellington Lucena. E aqueles irmãos que têm me pedido oração, eu tenho orado. Aqueles com quem eu tenho conversado, que têm entrado em contato comigo, continuem perseverando, continuem crendo e buscando, que vocês alcançarão a vitória e alcançarão o galardão da parte de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, fiquem todos com Deus e que todos os irmãos tenham uma boa noite. Amém.